Boa noite. A crise econômica anda emperrando os negócios no país. Que o diga quem está tentando vender imóvel. Pois um publicitário e produtor cinematográfico resolveu se expor na internet com um vídeo inusitado, mas muito criativo, anunciando o próprio apartamento em que mora em Brasília. Ele fez uma paródia de um clipe musical da cantora australiana Sia, dançando e fazendo malabarismos enquanto mostra o imóvel travestido, assim como a estrela do clipe. Só vendo. Cássio Hegel é esse aí, de malha e peruca. No vídeo que fez, o publicitário mesclou cenas dele e do clipe original com a atriz e bailarina mirim que dança a música Chandelier, em um imóvel bem menos bacana. A paródia foi feita em apenas 4 horas, com muita irreverência, e foi o que chamou a atenção na internet. O vídeo viralizou na rede. É o que as pessoas não fazem para vencer a crise, né? Se conseguir vender o apartamento, já é lucro. A Polícia Civil prendeu o suspeito de matar o empresário que teve o corpo encontrado há 2 dias em Macacos, na Grande BH. Ele é Evaldo Pereira de Souza, de 44 anos, que teria confessado o crime e será apresentado pelo delegado responsável pelo caso amanhã. O empresário Edson Batista, de 65 anos, era do ramo de caminhões de cegonha. O corpo dele foi encontrado na última segunda-feira pela mulher dele na casa de campo em São Sebastião das Águas Claras, distrito de Nova Lima, que também é conhecido como Macacos. A vítima tinha um corte na cabeça e estava enrolada num lençol debaixo de um sofá. A polícia encontrou garrafas quebradas, mas não pôde dizer com certeza se era sinal de que houve luta ou se elas caíram por acidente. Segundo as investigações, a motivação do crime foi passional, já que o empresário teria se envolvido com a mulher do suspeito. Em Nova Serrana, no centro-oeste do estado, um empresário foi baleado durante um assalto. Um dos suspeitos do crime foi detido e o outro está foragido. O crime aconteceu nesta empresa, no bairro Jardim São Francisco, em Nova Serrana. Segundo a polícia, Davidson Denner de Jesus Araújo, o gnomo de 22 anos, chegou de moto com um comparsa e anunciou o assalto. E lá dentro do comércio ele exigiu da vítima que passasse dinheiro. A vítima então passou o dinheiro para ele. E logo após ele exigiu que a vítima passasse também o celular. Foi tirar o celular do bolso, no momento que ele levou a mão no bolso, o Denner, ele efetuou um disparo de arma de fogo, que pegou no seu abdômen. Testemunhas contaram que o criminoso que estava na moto se assustou com um tiro e fugiu. Davidson ficou para trás e correu por esta rua, mas foi surpreendido pela polícia e preso a poucos quarteirões daqui. A vítima, que tem 65 anos, foi socorrida e levada para a UPA. Com Davidson, a polícia encontrou um revólver calibre 38 com munição, além dos R$270 roubados da empresa. Davidson nega participação no crime. Quando ele tinha 20 anos, ele cometeu um homicídio contra o padrasto. Ele tirou 1 ano e 6 meses preso, foi liberado, já está em liberdade e agora cometeu um novo roubo e uma tentativa de homicídio. A vítima já teve alta do hospital e passa bem. Uma estudante de São João del Rei, na região do Campo das Vertentes, conseguiu o aumento do valor da indenização por danos morais que receberá por ter tido fotos íntimas divulgadas na internet sem autorização dela. O Tribunal de Justiça determinou que o réu pague o dobro do que já havia sido estabelecido em primeira instância. Era 10 mil e agora será 20 mil reais. A garota entrou com ação contra um diretor de uma emissora de TV que divulgou imagens dela seminua e em poses sensuais num site pornográfico de prostituição e em CDs distribuídos na cidade. O réu alegou que as fotos foram tiradas com a concordância da estudante, o que não foi aceito pela justiça. O filho de uma idosa obesa pede ajuda para a mãe que está com cerca de 220 quilos. A mulher, que é moradora de Contagem, já não consegue mais sair da cama. Ela precisa ser carregada para tudo. Da última vez em que foi internada, precisou voltar para casa no assoalho da ambulância.
A comerciante aposentada jamais imaginou que aos 71 anos estaria nestas condições. Ela é diabética e hipertensa, mas nunca levou uma vida de exageros. Por isso, ainda não entende todo este peso. E nem mesmo todos os exames e profissionais de saúde a ajudam a compreender esta situação. Não passa a saber o que é, nem nada, sabe? Mas é bom assim, a gente assim. Não falaram comigo. Nada. Você fica com mãos pesatadas também por onde começar, né? Por onde começar. Dona Cleusa luta com a balança há cerca de 10 anos. Assim, com a situação do ganho de peso exagerado, trouxe muita complicação. Mas foi há aproximadamente 8 meses que a vida dela se resume em ficar deitada numa cama. E quando o mundo é apenas um colchão de 1,90 m de largura, tudo fica mais difícil. Um balão de oxigênio foi necessário para auxiliar a respiração. O filho de Cleusa já abandonou o trabalho para cuidar da mãe. Com o auxílio de um lençol e a ajuda de uma cuidadora de idosos, ele consegue colocar Cleusa sentada por alguns minutos. Machucando muito ela, que puxa no lençol para lá e para cá, reclama muito de dor. Está inchando demais ela também, acho que por arrastar na cama. A Organização Mundial de Saúde aponta a obesidade como um dos maiores problemas dos próximos anos. Hoje, o pedido de socorro é para acabar com o sofrimento de Cleusa. Se algum médico pudesse vir direto, olhar, para olhar, para a gente ver se está bem, se tem alguma outra forma de eu não ficar vendo ela judiando assim, acabando aos poucos assim. Sandra, que também está com a idosa, compartilha da mesma tristeza e sabe das necessidades que Cleusa precisa para viver melhor. Precisa de uma cama inclinável, né? Uma cadeira reforçada, porque para ajudar. Quem quiser ou puder ajudar, pode ligar para o nosso atendimento 3237-6085 ou 3237-6014. O código é o 31. Em visita a Belo Horizonte, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse hoje que não há prazo para aumentar os recursos da pasta para o nosso estado. Apesar da previsão, afirmou também que não há risco de colapso no SUS. O ministro conheceu as instalações do Hospital da Baleia e disse que a visita é para reafirmar a credibilidade da instituição. Venho sempre visitar aqueles hospitais que são referência para que outros venham aqui aprender como se pode fazer o equilíbrio financeiro e orçamentário de uma instituição filantrópica. Ricardo Barros falou também sobre as dificuldades do SUS e afirmou que a prioridade é manter as contas em dia. Não há colapso. Minas Gerais tem muitos serviços já em funcionamento com pedidos de habilitação no Ministério. Na nossa conta, 330 milhões de reais ano. Então, assim que eu puder ter espaço orçamentário e autorização da equipe econômica, Minas Gerais poderá ter essas portarias publicadas e esses serviços todos passarão a receber os recursos. O ministro ainda comentou sobre a situação do Hospital do Barreiro, que hoje atende apenas com 10% da capacidade por falta de repasses, segundo a prefeitura. Hoje eu visito 5 hospitais aqui. Eu gostaria que todos tivessem a condição de atendimento e a capacidade de envolvimento e credibilidade com a sociedade que tem o Hospital da Baleia, para ter os recursos adicionais que são necessários, porque todos sabem que há uma defasagem na tabela do SUS. E só com esse apoio da sociedade é que se consegue equilibrar as coisas. A polícia está atrás dos homens que mataram o segurança de um posto de combustíveis no bairro Padre Eustáquio, em Belo Horizonte, hoje. O crime foi durante a madrugada. Depois de atirar um dos bandidos, levou do local apenas a arma do vigia. O posto de combustíveis fica nesta avenida movimentada na região noroeste da capital e funciona 24 horas por dia. O vigilante foi abordado de madrugada e morto numa situação onde não houve tentativa de roubo do caixa. De acordo com funcionários do posto, os criminosos chegaram num Vectra que ficou estacionado naquela rua, nos fundos do posto de combustíveis. Um deles ficou na direção do veículo, enquanto 2 desembarcaram.
Um dos criminosos veio até este ponto, onde estava o vigilante, e começou a conversar com ele. Enquanto a atenção do homem era despistada, um terceiro criminoso chegou do outro lado e atirou direto na cabeça do homem de 37 anos. Aquele que chegou aqui perguntando para despistar ele que hora ganhava a loja, abaixou. Pegou a arma, já pegou a arma dele, fugiu com a arma dele. O vigilante era irmão de um policial militar lotado no 5º Batalhão em Belo Horizonte. Edmar Domingos Ferreira prestava serviços no posto há cerca de 10 anos. Ele pertencia ao quadro de funcionários de uma empresa terceirizada de segurança. Ótimo vigilante, além de mais ele exercia a função nas horas vagas de pintor, né? Era um grande companheiro. Imagens de câmeras de segurança podem ajudar a polícia a localizar os criminosos. Mas até o momento ninguém foi preso. Um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito de material reciclado em Governador Valadares nessa manhã. O fogo teria sido provocado durante a tentativa de se espantar um enxame. O fogo começou por volta de 8 horas da manhã e em pouco tempo já havia tomado a maior parte da usina de reciclagem. Uma carreta que estava estacionada no local ficou completamente destruída. As chamas atingiram também a rede elétrica. A fumaça aqui está tão alta que dá para ver a quilômetros de distância. Um detalhe que a gente deve observar é o material, o tipo de material que tem aqui, olha, é material altamente inflamável. Funcionários da usina tentaram evitar que o fogo propagasse para outras áreas. Mesmo assim, muita coisa foi destruída. O dono do galpão estima um prejuízo de R$300 mil. Ele disse ainda que o fogo se alastrou depois que um funcionário tentou fazer fumaça para espantar o enxame de abelhas que estava no local. Pegou uma calça jeans para abafar, né, a calça jeans para subir uma fumacinha para tirar esse enxame para poder retirar o Big Bag que estava sendo carregado na carreta. E ele perdeu o controle, essa fumaça virou fogo e o resultado está sendo esse daí. Os bombeiros estão fazendo o trabalho para tentar apagar, mas são muitas as chamas. Até caminhões do SAAI foram acionados para poder trabalhar aqui no local. São 2 caminhões contendo cada um 8 mil litros e outros caminhões contendo 12 mil litros já foram chamados também. Aqui é o material que é muito combustível, né? Aí pega fogo rapidamente. Foram gastos cerca de 80 mil litros d'água para conter as chamas. Uma família pede ajuda para encontrar um homem que desapareceu há 8 dias em Juiz de Fora. Ele fugiu do hospital de pronto-socorro da cidade, onde deu entrada depois de sofrer uma queda na rua. Reginaldo Bosco da Silva, de 52 anos, é alcoólatra, segundo a família. Ele está desaparecido desde o dia 19 de julho. Bebe demais todo dia e quando ele fica sem a bebida, aí ele dá a chamada abstinência alcoólica que eles falam, né? Aí ele tem crise convulsiva, ele tem alucinações. Reginaldo toma medicação controlada e essa não é a primeira vez que ele some. Em 2013 ele sumiu, mas apareceu no outro dia, não ficou muito tempo não. E a última vez foi esse ano, perto da Semana Santa, né? Ele sumiu numa segunda e quando foi quinta-feira ele apareceu, que um conhecido nosso achou e trouxe ele. Quais são as notícias que a senhora tem por último assim dele? Que ele caiu, passou mal lá perto da Praça Marumbi, que o resgate veio e recolheu ele, que ele entrou no HPS e quando foi 7 horas da noite, eu não sei se ele não quis ficar ou se eles deram alta. Até então um falou que o médico liberou, o outro falou que ele não quis ficar lá. O HPS informou que o paciente deu entrada no hospital no dia 19 de julho. Reginaldo da Silva não aguardou o atendimento e foi embora. Como não ficou internado, não precisou assinar um termo de responsabilidade pela saída. Agora, a família conta com a ajuda de quem tiver informações sobre o desaparecido. Além da internet, cartazes vão ser espalhados pela cidade para tentar localizar Reginaldo da Silva. Ele é uma pessoa doente, eu fico com medo das pessoas judiar com ele, achar que ele é maldoso. Ele não é uma pessoa má. Se você andar pelo bairro aqui, conversar com as pessoas, tá certo que ele é alcoólico, tem hora que ele incomoda. Mas a maioria dos pessoal daqui do bairro gosta dele. Parentes de outros 2 pacientes que também sumiram de unidade de saúde estão preocupados. Como noticiamos ontem, um deles também estava em Juiz de Fora.
Carlos Henrique Leandro, de 51 anos, é da cidade de Matias Barbosa, mas havia sido transferido para o Hospital João Penido, em Juiz de Fora. O paciente, com vários problemas de saúde e lapsos de memória, desapareceu no último domingo. A polícia e o Corpo de Bombeiros fizeram buscas na região do hospital, mas não acharam pistas do paradeiro do paciente. Em Ipatinga, no Vale do Aço, Alexandro dos Santos Reis, de 39 anos, deu entrada na UPA da cidade depois de passar mal, também no domingo. Ele fugiu do local na manhã seguinte, sem ninguém ter assinado o prontuário. Qualquer informação sobre os pacientes pode ser repassada pelo número 190. Um homem de moto e armado tem deixado em pânico moradores de 3 bairros de Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Muita gente diz ter sido abordada na rua pelo bandido, que leva joias e principalmente celulares das vítimas. Os olhares de todos eles expressam a mesma preocupação. Os moradores estão assustados com a onda de assaltos. Ana Carolina é uma das vítimas mais recentes. Ontem eu estava descendo para ir trabalhar e eu fui abordada por um motoqueiro. Estava eu, uma amiga minha e o meu vizinho, e ele roubou nosso celular. Esta dona de casa conta que foi assaltada pouco tempo antes, na mesma região, no caminho para a academia. Ela teve a aliança roubada. Ele passou por mim olhando, aí virou a moto, voltou, parou perto de mim e perguntou o nome da rua. Eu informei para ele, aí ele enfiou a mão na bolsa, tirou a arma, apontou para mim e falou: passa aliança. Os moradores suspeitam que um mesmo homem esteja praticando os crimes aqui no bairro Borges, no Maria Amélia e também no Borba Gato, todos nesta mesma região. De acordo com as vítimas, o assaltante tem de 25 a 30 anos. Sempre chega de moto, armado, rouba celulares, anéis, alianças e ainda é abusado. Diz para as pessoas que, se elas quiserem anotar a placa, não tem problema, porque o veículo é furtado e os números são clonados. E o comportamento de quem vive e trabalha na região está bem diferente. As pessoas não ficam com os celulares nas mãos. Alguns comerciantes trabalham com grades. Quem segue para o ponto de ônibus vai acompanhado e mesmo assim continua se sentindo inseguro. Ou a gente vai ter que parar de trabalhar, ou vai ter que sair tarde de casa e voltar cedo, porque não dá. A gente precisa viver, precisa de trabalhar, estudar. Não dá para a gente cruzar o braço e deixar isso não. Porque a gente culpar a polícia é fácil, mas a gente tem que fazer a ocorrência, a gente tem que fazer a parte da gente, né? E correr atrás, porque o bairro é sossegado. Agora, uma pessoa só fazer tudo isso fica bem difícil. Bom, a PM informou que vai participar hoje de uma reunião com a comunidade para receber as demandas dos moradores e propor estratégias de prevenção. Segundo o tenente Wagner de Souza, o policiamento nos bairros citados na reportagem é motorizado, feito de dia e à noite. Ele disse ainda que durante todo o mês de julho recebeu apenas 2 registros de roubos, é o que o morador falou. Por isso é importante fazer o boletim de ocorrência. Atenção, motoristas que trafegam pela MG 050 no sul do estado. A rodovia será parcialmente fechada para obras por mais de um mês na altura de Pratápolis. No trecho será implantada a 3ª faixa, feita a correção de uma curva e um novo acesso ao Morro do Níquel, com uma rotatória alongada. A AB Nascentes das Gerais, que é a concessionária responsável pela MG, vai implantar a operação Siga e Pare no local 24 horas por dia, devido aos trabalhos de operários e máquinas. A velocidade permitida na região será alterada para 40 km por hora. 7 milhões de reais estão sendo investidos para a melhoria da segurança, reduzir a sinuosidade da pista e para a construção de mais um ponto de ultrapassagem. Veja agora a previsão do tempo para amanhã em Minas. O tempo fica estável em Minas. O sol predomina no norte, Triângulo e no centro. Nas outras regiões, dia parcialmente nublado. Umidade do ar em torno dos 30% à tarde. Em Belo Horizonte, mínima de 15, máxima de 27 graus. Em Ipatinga, os termômetros variam dos 16 aos 26 graus. Dos 17 aos 32 em Januária. Em Varginha, oscila entre 14 e 22 graus. E em Paracatu, mínima de 16 e máxima de 30 graus. Mais um casal veio a público para dizer que foi vítima do buffet de contagem denunciado aqui no Jornal da Alterosa no início desta semana.
Neste caso, os noivos tiveram um pouco mais de tempo para contratar uma outra empresa, mas mesmo assim o prejuízo foi grande. A cerimônia foi linda e a festa muito animada. Mas o casamento de Rafael e Rayane, em abril deste ano, só aconteceu após muito desespero, dor de cabeça e um prejuízo de quase R$6 mil. A primeira empresa contratada em agosto de 2015 perdeu a reserva do salão escolhido pelo casal, que só ficou sabendo disso, faltando apenas 2 meses para o evento. E o dono do salão falou assim, eu tentei entrar em contato com ele várias vezes, pedindo o retorno, para ele vir trazer o contrato e acertar a reserva, porque ele sabe que eu não trabalho sem o pagamento da reserva, só que ele não fez. Quando foi em dezembro, eu enviei um e-mail para ele fazendo o cancelamento do contrato. O casal conseguiu rescindir o contrato, mas como não recebeu o dinheiro de volta até hoje, acionou a justiça. O buffet que faria a festa é o de Paula, o mesmo que deu o cano em Raquel e Daniel, como a TV Alterosa mostrou nesta semana. Na hora da festa que o casal descobriu que o fornecedor não havia aparecido. Foram os convidados que providenciaram bolo, jantar e até copos descartáveis para o brinde. O endereço que a gente tem do buffet é este daqui, dessa casa, que fica no bairro Vila Madalena, próximo ao centro de Contagem na região metropolitana. A gente já chamou várias vezes, ninguém nos atende. O local, inclusive, está com aspecto de que está fechado há vários dias. Mas vizinhos confirmam que os sócios do buffet já moraram aqui no local. Nem todo mundo tem condição financeira de pagar uma festa assim. Então, muitas vezes, as noivas, elas pagam com tempo, divide de um monte de vezes para ir pagando. Então, assim, ele está brincando com os sonhos das pessoas. O que a gente espera é justiça, porque para que isso não venha acontecer com outras pessoas também. O Jornal da Alterosa também tentou contato com o buffet de Paula por telefone e nada. Você fica agora com o Noticiário Nacional, a gente volta amanhã. Boa noite para você, até lá.